Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso ICEI Talks de hoje. O nosso palestrante hoje é o professor João Benedito, daqui da PUC Minas de Poços de Caldas. E vou fazer uma apresentação breve dele aqui e ele já vai assumir a palavra para a gente poder ouvir sobre esse assunto que é tão interessante, principalmente nos dias de hoje, que é a questão das fake news. O professor João Benedito é bacharel em Ciência da Computação, se formou em 1992, é mestre também em Ciência da Computação, obteve o título em 1998, é PhD, doutor em Ciência da Computação, em 2001, é onde ele fez a parte do doutorado dele na Inglaterra e na Itália, em 2002, no Brasil, pós-doutor em Ciência da Computação em 2006, em Portugal, professor universitário e pesquisador desde 1993, professor adjunto 4 do Departamento de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, aqui no campus Poços de Caldas, desde 2002. Professor João Benedito é perito digital forense do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, desde 2007. É também coordenador do Laboratório de Computação Forense da PUC Minas, coordenador do Observatório Multidisciplinar para Identificação de Conteúdos Digitais Falsos, Tóxicos e Nocivos e Falsos, daqui da PUC Minas também, e é membro das comissões de avaliação de cursos e de instituições de ensino superior do Ministério da Educação desde 1998. Seja bem-vindo, professor João, um prazer, uma satisfação muito grande poder contar com essa palestra do senhor aqui hoje. E o senhor fique à vontade para começar, lembrando a todos que nós já estamos gravando aqui esse nosso ICEI Talks de hoje. Forte abraço. Muito obrigado, professor Fabiano, pela apresentação. É uma alegria estar aqui com todos vocês no ICEI Talks. O convite me foi feito e prontamente eu atendi, tanto pela importância dos talks, né, e como o talks é uma conversa, então, por favor, vocês fiquem à vontade para qualquer questionamento ou para que façamos realmente como talk, né, como uma conversa, ao invés de simplesmente eu apresentar as minhas ideias, né? Como o Fabiano bem lembrou, é um assunto extremamente contemporâneo, bastante moderno, e na PUC Minas temos nos esforçado para estar na vanguarda dessa discussão, né? Ainda no começo desta semana, hoje é quarta-feira, na segunda-feira, nós estabelecemos um primeiro contato lá com o pessoal do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, também do Senado, por intermédio de alguns interlocutores, porque está em discussão essa questão das fake news lá no âmbito do Congresso, e nós temos conduzido algumas pesquisas, feito algumas inserções que diferenciam um pouco o nosso trabalho de alguns outros que estão sendo feitos Brasil afora. E, portanto, apresentamos algumas ponderações, estamos aguardando um retorno ainda do pessoal lá da Câmara dos Deputados, mas, a princípio, parece que querem nos ouvir e saber o que pensamos a respeito dessa questão das fake news. É um assunto bastante complexo, porque no primeiro momento a gente olha, pessoal, e parece o seguinte, não, combate a fake news, né? O news, ele nos engana um pouco, porque na tradução literal advinda do inglês, seriam notícias falsas, né? Se voltarmos um pouquinho mais no tempo, podemos enxergar as fake news como uma roupagem nova para o nosso já velho conhecido boato. Mas é claro que o boato ele tinha um poder de um potencial destrutivo muito menor do que as fake news têm hoje. Se nós voltarmos aí 20, 30 anos no tempo, imaginarmos como eram os boatos, né? O boato surgia ali entre um vizinho e outro, uma vizinha e outra, ficava ali no universo daquela rua durante uma semana, né? Levava ali alguns dias, algumas semanas para que aquela rua toda, o bairro todo soubesse. Para chegar na cidade inteira, precisaria de muitos vetores de propagação desse boato. Então, muitas vezes, levava-se meses, né? Para que o boato saísse de uma cidade e atingisse outra,
você precisaria de vetores ainda mais importantes, né? E aqui sem qualquer caráter mais pejorativo, você precisaria, por exemplo, de um caminhoneiro, ficar sabendo, né, um taxista, alguém que transportava carga ou pessoas de um lugar para o outro, é ele quem levaria a notícia, muitas vezes, né, a notícia do boato nesse caso. Né? A grande mídia, a TV, os grandes jornais, eles davam importância maior às notícias de grande repercussão regional ou nacional, né? Mas não as coisas que cada um de nós fazia ou pensava no universo mais doméstico, mais restrito. Porém, de um tempo para cá, então, com esse advento de toda a estrutura digital que nós conhecemos, da internet principalmente, dos dispositivos que hoje carregamos nos bolsos, obviamente que o potencial de um conteúdo qualquer, não vou nem falar do conteúdo só falso, mas o potencial de um conteúdo qualquer, dele chegar a muita gente, chegar muito rapidamente, esse potencial é espetacular, né, nos dois sentidos, tanto para coisas boas quanto para coisas negativas. E esse problema das fake news, ele tem muitas faces. Talvez alguns slides, eu não preparei muitos slides, não, é mais só um guia, um roteiro para nós, para termos isso como documento também depois, mas alguns slides aí do meio para o final da nossa conversa, talvez esses slides serão surpreendentes para vocês, né? Para nós, de um modo geral, porque eu vou tocar em alguns assuntos que talvez não tenhamos ainda parado para pensar, talvez não tenhamos observado ainda os caminhos que as fake news podem percorrer. E esses caminhos são realmente múltiplos, e é por isso que é um assunto tão delicado. Volta e meia tem alguma discussão em nível de governo, em nível do Congresso, para, de alguma maneira, tocar nesse assunto. Né? Em alguns momentos, a demanda é por alguma legislação, para algum tipo de controle, em outros momentos, a demanda já é mais para orientar a sociedade, embora também a legislação tenha o papel de orientar a sociedade, né, principalmente o papel de orientar a sociedade, mas é um assunto múltiplo. Eu espero, nessa nossa conversa, deixar esse assunto um pouco mais claro e abrir muitas frentes para discussões, para pesquisa, com base no que nós temos feito nos últimos tempos. É claro que o meu envolvimento com as fake news e com o combate a elas advém, sim, como o Fabiano citou, da minha atuação nas questões das perícias digitais forenses, principalmente. Né? Eu já estou lá nas perícias junto ao Tribunal de Justiça de Minas desde 2007, tendo feito quase uma centena de perícias ao longo do tempo, envolvendo múltiplos assuntos na área de tecnologia, de computação, né, na área do mundo digital mais recentemente. Né? E, obviamente, a gente começa a observar que algumas ferramentas que desenvolvemos, que utilizamos no contexto pericial, elas podem, com algumas adaptações, elas podem ser aplicadas também no combate às fake news. E esse é um desafio, porque vocês têm visto, inclusive, recentemente, até agora, nos nossos dias, né? O Facebook foi lá e, com até alguma agilidade, baniu lá uma dezena de contas que, a princípio, eram destinadas à propagação de fake news. Então, quando a plataforma quer fazer, ela faz. E é claro que o Facebook não fez isso em nome da cidadania, da sociedade brasileira. Ele fez, a plataforma fez, porque estava sendo, entre aspas, pressionada por patrocinadores, anunciantes que, em tese, deram um checkmate à plataforma Facebook. Olha, ou vocês agem e eliminam certos perfis, certos usuários que estão propagando mensagens de ódio, fake news, enfim, outros conteúdos nocivos e tóxicos. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. O que é um conteúdo nocivo, tóxico? Há uma dificuldade muito grande de colocar tudo num balaio só. Tudo é fake news. Isso não é exatamente assim. E talvez é aí que esbarre a questão da liberdade de expressão. Porque se você joga tudo numa única cesta, tudo é fake news, talvez vai ficar difícil para estabelecer, né, o que é verdade, o que não é verdade,
E, além disso, se é verdade, como é que eu vou lidar com isso? E se não é verdade, como é que eu vou lidar com isso? Porque existem coisas que são verdadeiras, então, em tese, não podem ser consideradas como falsas, porque o falso é uma inverdade. Mas essas coisas não podem ser ditas ou expressas de certa forma, porque elas podem se transformar em conteúdos tóxicos e ou nocivos. Então, essa ramificação de fake em coisas tóxicas e nocivas, ela é uma ramificação importante. E talvez a gente tenha que discutir isso, e é a proposta que nós fizemos lá para o pessoal do Congresso, nessa direção. Não dá para embalar tudo numa única caixa e rotular como fake. Isso pode não ser o melhor caminho. Então, essas ferramentas que temos usado em atividades periciais, elas podem sim ser aplicadas para identificação de fake news, para o combate às fake news. É claro que não vamos resolver o problema do mundo, mas é preciso que, além das plataformas, que nós façamos e pensemos e desenvolvamos pesquisa nessa linha, porque imaginar que só as plataformas farão esse combate, só as plataformas vão sinalizar para a sociedade quando um conteúdo é fake ou quando um conteúdo pode causar prejuízo, me parece, no meu modestíssimo ponto de vista, me parece que se deixarmos isso na mão das plataformas, isso não vai acontecer. E se deixarmos só também na mão do nível governamental, imaginar que apenas uma legislação vai resolver o problema, parece que também não é o caminho. Né? E só a sociedade também combater, também não. Então é uma reunião de forças. Né, governo, plataformas, a sociedade, e a sociedade precisa de ferramentas, precisa de pesquisa, precisa de inovação, e é isso que a gente vai tentar discutir ao longo dessa nossa conversa. Espero que vocês gostem. Bom, gente, alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Por favor, fique à vontade, como talk, né? Uma conversação, uma conversa. Se alguém tiver algum questionamento, o professor Fabiano vai reunindo as perguntas e vai me informando, e eu não me importo, em hipótese alguma, de discutir esse conteúdo com vocês durante a nossa conversa. Né? Muito bem, pessoal, deixa eu só compartilhar aqui com vocês um conjunto de slides. Então, vejam, está visível para todo mundo? Fabiano, você pode me dar um ok se está visível? Tá tudo ok, professor? Tudo certinho, viu? Minha câmera também? Também. Então, tá A bom. sua câmera fica do lado de baixo aí, na parte de baixo da tela. É só Perfeito. clicar nela que ela aumenta ou diminui em função de escolher a câmera ou o slide. Mas está tudo certinho, pode ficar à vontade, tá Tá bom? bem, maravilha, Fabiano. Você me disse no começo, ó, eu vou ser o teu assistente aqui na conversa de hoje, e você sabe que o teu apoio aí me quebra um galho grande. Né? Estou à disposição, viu? Muito bem, Fabiano, obrigado. Pessoal, então, uma coisa que eu já queria deixar encaminhado aqui para vocês, depois vocês podem visitar, nós criamos recentemente o observatório fakenewsonline.net. É um observatório ainda experimental. Na verdade, nós tínhamos a pretensão de colocá-lo no ar em agosto desse ano, né, focando as eleições. Porém, com o advento da pandemia e com a quantidade gigantesca de conteúdos falsos que as fake news começaram a surgir sobre a pandemia, sobre o coronavírus, nós resolvemos, no dia 1º de abril, uma data simbólica, né, o dia da mentira, nós colocamos o observatório no ar. E o observatório tem hoje já em torno, acho que, de umas 1.500 visitas, e nós já fizemos de 1º de abril até agora pouco mais de 400 verificações de conteúdos. E o observatório ele tem uma visão um pouquinho diferente, é um modelo um pouco diferente que nós estamos propondo, porque você tem algumas agências de verificação que ficam varrendo a web, por exemplo, varrendo as redes sociais, encontrando conteúdos falsos e, portanto, tentando notificar a sociedade sobre esses conteúdos. Nós pensamos um modelo diferente, que envolva mais a sociedade. Então, se vocês visitarem o site do Observatório, vocês vão perceber que, a qualquer instante, né, você pode nos enviar ou um áudio, ou um vídeo, ou uma imagem, ou um texto, ou um link da web, ou um perfil de rede social, para que nós façamos a verificação com as ferramentas de que dispomos
e vamos dar um retorno a quem nos mandou. Então, esse retorno é feito quando você envia um conteúdo para verificação, você também indica um número de telefone e ou um e-mail, né, através do qual nós vamos te dar um retorno. Então, nós fazemos a verificação, geralmente a gente verifica isso rapidamente e damos um retorno para a pessoa. E depois selecionamos alguns desses conteúdos verificados e publicamos no próprio site do observatório para que isso fique de acesso geral, fique de acesso para todo mundo. Acabamos de desenvolver ontem uma chatbot. A princípio, até o pessoal brincou que era para a gente chamar a chatbot de Falciane, né? Mas eu não sei que nome que nós vamos dar para ela, mas é uma chatbot bem interessante, que se você receber um conteúdo e tiver dúvida, né, você pode interagir, nós vamos colocar no ar aí nos próximos dias, através do site do laboratório. Ela usa alguns mecanismos de inteligência artificial, então essa chatbot, você pode informar ela que conteúdo que você tem em mãos, você vai informar, ela vai te fazer algumas perguntas sobre as características desse conteúdo, né? E a partir dessas perguntas, ela vai te dar um percentual de 0 a 100%, portanto, de qual é o percentual desse conteúdo ser falso, tóxico ou nocivo. Daqui a pouquinho eu explico a diferença para vocês. E aí vai caber, vai competir a cada um, como já é hoje, se eu passo ou não esse conteúdo para frente. Então é mais uma ferramenta vinculada ao observatório que nós acabamos de construir e vamos colocar no ar. O observatório ele é feito a muitas mãos, né? A computação é a base, é a estrutura tecnológica do observatório, mas não é a única, né? Nós vamos, a partir do começo do segundo semestre, quando o observatório deverá entrar no ar com maior potencial, vamos dizer assim, no observatório nós temos o pessoal de publicidade e propaganda, de relações internacionais, do direito, da medicina. A área da saúde sofre muito com fake news e aí é uma área muito crítica, né? Pessoal da psicologia. Então, por isso que é um observatório multidisciplinar, porque nós precisamos discutir o assunto das fake news numa visão multidisciplinar e não apenas do ponto de vista de tecnologia. Agora, é claro que a infraestrutura tecnológica é muito importante nesse cenário do combate às fake news e nem poderia ser diferente, né? Muito bem, pessoal. Então, aqui eu preparei um roteiro muito simples. Vamos falar um pouco de espaço cibernético, alguns conceitos, alguns dados e estatísticas que são importantes para um contexto. Algumas ferramentas, vou contar aqui alguns causos para vocês aí das verificações de fake news, cenários, algumas perspectivas que nós temos e o encerramento. Não vou segurá-los por muito tempo. Então, primeiro ponto, né, pessoal? Olha que ponto importante de onde nós vamos partir. Reparem. Muitas vezes, nós tratamos esses três temas como se fossem um só. Mundo digital, espaço virtual, espaço cibernético. É uma coisa só. E, na verdade, não é. O mundo digital, para nós, ele compreende toda a infraestrutura que eu, como pessoa ou uma organização, tem do ponto de vista, né, das plataformas digitais de que dispomos. Então, aqui, hoje eu estou usando o meu notebook, aqui do lado eu tenho o meu smartphone, o celular, através do qual o Fabiano vai me mandar algumas perguntas. Eu tenho uma rede de comunicação. Então, esse é o meu mundo digital. Então, o mundo digital ele é muito mais... você tem um domínio maior sobre ele, porque, na maioria das vezes, você vai enxergá-lo. Tirando as redes de comunicação, que às vezes você não sabe exatamente por onde que as coisas passam, né? Você contrata uma conexão de internet, o teu objetivo é simplesmente ter aquela conexão, mas eu não quero saber exatamente se é por fibra ótica, se é por satélite, por onde que as minhas mensagens vão passar. Isso muitas vezes não me interessa muito, mas isso faz parte, isso compõe o meu mundo digital. O que é o espaço virtual? Quando eu estendo esse meu mundo digital em direção a outras pessoas que usam outras infraestruturas, empresas, serviços que têm outras infraestruturas, eu estou construindo, então, um espaço virtual, quer dizer, um espaço que não existe, na verdade, né? Porque o meu espaço digital termina no controle dos dispositivos, dos softwares, dos aplicativos que eu tenho e que eu controlo. Mas a partir do momento que eu entro para me conectar com outras pessoas,
eu começo a construir um espaço virtual. Então, eu tenho o mundo digital como base, em cima dele eu construo um espaço virtual, que são as minhas relações, e em cima dessas relações eu vou construir diversas, múltiplas formas de uso. Essas múltiplas formas de uso, pessoal, vão construir o espaço cibernético. E esses espaços cibernéticos se cruzam, se encontram o tempo inteiro, da mesma forma que os espaços virtuais. Então, por isso que há, às vezes, uma certa dificuldade de entendimento onde é que eu estou. E isso para as fake news é muito importante, porque muitas vezes eu tenho que identificar o mundo digital de onde partiu uma fake news. Uma questão de rastreamento, por exemplo. Em outro caso, eu tenho que identificar o espaço virtual. Quais são as relações estabelecidas que permitiram criar um ambiente favorável para que aquela fake news se propagasse? E o espaço cibernético, né, até onde essa fake news chegou? O que ela causou? Que problemas ela trouxe? Que consequências ela produziu? Né? Então, essas relações são muito complexas e pouco estudadas, porque às vezes usamos esses três termos como sinônimos, quando na verdade eles não são exatamente sinônimos. Eles até são, e obviamente são complementares, mas não são exatamente sinônimos. E precisamos ter um certo cuidado em relação a isso. Né? Muito bem, aqui eu trouxe 3 links, depois vocês podem acessar, eles são espetaculares, né? O primeiro deles mostra em tempo real, o labsmapbox.com, ele mostra em tempo real como é que estão os tweets, né, os comentários, as postagens via Twitter que estão acontecendo no mundo inteiro e de que tipo de dispositivo esses tweets estão vindo. Então, você pode ir interagindo e marcar. Eu quero saber só os tweets, de onde estão vindo. Ele mostra um mapa assim, da Terra e você consegue saber de onde os tweets estão vindo. Via do Android, de iPhone, de outros dispositivos. É muito bacana. Eu aconselho fortemente que depois, quem quiser, dê uma passadinha por lá. O outro é essa questão dos cabos submarinos. Isso nos dá, até aqui tem uma foto que eu coloquei aqui do lado, isso nos dá uma dimensão muito interessante da infraestrutura do mundo digital e também dos espaços virtuais e do mundo cibernético que podem ser criados em cima desse mundo digital. Então, você consegue clicar em cima de um cabo submarino e você vai saber de onde ele parte, até onde ele vai, qual é a extensão em quilômetros daquele cabo, quem é ou quais são as operadoras que cuidam daquele cabo, né? Se é uma ação de governo, se é uma ação da iniciativa privada, né? Para que aquele cabo foi implementado, foi implantado, para que tipo de comunicação ele serve. Então, isso só cabos submarinos, mas tem outros mapas que mostram, por exemplo, os satélites, mostram os cabos terrestres, né, aqueles que estão nos continentes e não os que estão debaixo da água, né, no mar, os submarinos. Então, isso nos dá uma ideia de quão complexa é essa estrutura do mundo digital e quão complexos podem ser os espaços virtuais e os múltiplos, inúmeros, incontáveis mundos cibernéticos. E tem um outro link que eu coloquei para vocês também, que é da Kaspersky, que mostra, por exemplo, em tempo real, de onde estão vindo os ataques cibernéticos. Porque, espera aí, nós estamos falando de fake news, e fake news não é ataque cibernético. Sim, é ataque cibernético. Nós, às vezes, temos o hábito ou o costume de olhar para ataque cibernético apenas como hackers, invasões de redes, vírus que vão capturar algum tipo de dado. Mais recentemente, os ransomwares, os sequestradores de dados. Tudo bem, isso, obviamente, são formas clássicas dos ataques cibernéticos, né? Mas fake news também tem relações importantes com ataques cibernéticos, porque não é um ataque exatamente para roubar algo de alguém, como um vírus, um ransomware faria, mas é um ataque para provocar transtornos, para provocar problemas, para provocar discórdia, para provocar mentiras, para distorcer reputações, para denegrir a imagem das pessoas, enfim, para causar pânico. Então, tem uma série de características das fake news
que as colocam também num contexto de ataques cibernéticos. Faz parte do universo dos crimes cibernéticos. Às vezes não é fácil caracterizar uma fake news como sendo um crime cibernético, mas é possível, dependendo das consequências de uma fake news, ela pode sim ser caracterizada como um crime cibernético e ter legislação penal, né, ser tipificada como um crime no nosso Código Penal e, portanto, quem a cometeu ou quem espalhou aquela fake news, dependendo das consequências, essas pessoas podem ser, sim, responsabilizadas. Tanto que o que está sendo discutido lá no Congresso tem também esse viés, né? Como é que nós podemos caracterizar melhor as fake news para que possamos responsabilizar de forma mais efetiva as pessoas que produzem, armazenam e compartilham fake news. Esses três verbos são muito importantes, viu, pessoal? Produzir, armazenar e compartilhar. Eles já são bastante utilizados em crimes cibernéticos como pedofilia e outras situações mais relacionadas com exploração sexual, enfim. Nesses ambientes, essa coisa do produzir conteúdo pornográfico, por exemplo, armazenar esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo, esses conteúdos já encontram as pessoas que são responsabilizadas ou de armazenar, ou de compartilhar, ou de produzir, a legislação já contempla de forma mais clara como punir essas pessoas, inclusive com prisão, enfim. Enquanto que muitas vezes as fake news acabam sendo tratadas como um crime menor, né, e que no máximo serão caracterizadas como uma calúnia ou uma difamação, né? E me parece que a sociedade está exigindo um outro tratamento para essas questões. Bom, aqui nós chegamos nos conceitos que vamos falar logo já na sequência do tóxico, nocivo, enfim. E eu queria pontuar com vocês um ponto muito importante. O cyberspace, né, o espaço cibernético, onde as fake news se propagam, né? Na década de 80, não sei se todo mundo aqui vai se lembrar, tem muitos de vocês que estão aqui conosco que são bem mais jovens do que nós, mas na década de 80 tinha um seriado chamado Cyborg, ou Cyborg, né? Que era um camarada que... porque quando você olha para um super-herói, ele tem lá uma máscara, ele tem uma roupa, ele tem alguma característica física que o identifica facilmente e que o diferencia dos demais seres humanos. E, portanto, aquele super-herói, ele tem poderes especiais, né? Na década de 80 foi lançado um seriado, acho que ele é até anterior à década de 80, mas ele se tornou muito conhecido na década de 80, que era o Cyborg. Era um camarada que teve lá uma pessoa, né, um homem que teve um contato lá com um produto químico, uma substância química, e ele ganhou superpoderes. Ele podia ficar invisível, ele podia erguer um carro com apenas um dedo, ele conseguia enxergar a quilômetros de distância, mas ele era um ser humano normal, ele não tinha uma capa, uma máscara, nada que o identificasse com superpoderes. Essa metáfora, pessoal, ela é muito interessante aqui para o mundo cibernético. E por quê? Porque no mundo cibernético, muita gente se sente com superpoderes, justamente porque existe essa coisa do disfarce, da invisibilidade. Ninguém está me vendo. Eu estou escondido aqui atrás de uma tela, a gente até brinca às vezes, né, que atrás de uma tela todo mundo é valentão, todo mundo xinga, todo mundo é bravo, todo mundo faz e acontece, e nem sempre... quando não se está por detrás de uma tela, o comportamento da pessoa é esse, né? Mas no espaço cibernético isso é muito comum. As pessoas ganham poderes especiais, elas se sentem, né, invisíveis, elas se sentem inalcançáveis. Tem essa coisa do amórfico, que hoje até nós temos trabalhado um pouco com essa questão de identificar perfis falsos, né? Porque você tem o robô, você tem a pessoa, o ser humano, e você tem um ciborgue, que é metade do caminho. Então, por exemplo, num perfil que espalha fake news, às vezes, das 8 da manhã ao meio-dia, é uma pessoa que está espalhando fake news. Uma pessoa, é ela que está ali sentada à frente de uma máquina, digitando, produzindo conteúdo falso. Do meio-dia às 4 da tarde, é um robô.
é uma máquina programada que muitas vezes aprendeu o padrão daquela pessoa. Se essa máquina usar inteligência artificial, ela vai aprender o padrão daquela pessoa em relação a digitar textos, em relação a produzir comentários, em relação a curtir ou não curtir, e por aí vai. E essa máquina pode fazer isso em nome dessa pessoa. Né? E depois, das 4 da tarde às 8 da noite, é um meio de máquina e pessoa. Então, você repara que ao longo de 10, 12 horas de um dia, né, um mesmo perfil numa rede social, ele pode se comportar de formas diferentes. Ora é uma pessoa, ora é uma máquina, ora é pessoa e máquina. É o que nós chamamos de perfil cyborg. Ele é um misto de homem e máquina, meio humano, meio máquina. Então, essas estratégias dificultam demais, né, qualquer possibilidade, qualquer aplicação de ferramentas para identificar e eliminar esses perfis, por exemplo. Se bem que esse termo eliminar, ele é muito discutido, tem muitos questionamentos, muita gente acha que não se deve eliminar, mas se não vamos eliminar, nós vamos ter que achar uma forma de informar a sociedade, sinalizar para a sociedade que um conteúdo é falso, tóxico ou nocivo, que é exatamente o ponto em que nós chegamos, né? Eu separei aqui algumas definições mais literais e no slide seguinte nós já vamos falar dos conceitos mais aplicados. Reparem, o que eu posso associar com a história de falso, nocivo, tóxico? Né? Pensando do ponto de vista de substantivos, então, alguma coisa que é uma imitação, isso é falso. Ah, professor, mas quer dizer que o imitador que vai imitar o Silvio Santos, ele está cometendo uma fake news? Não vou chegar a tanto, né, pessoal? Mas uma imitação é algo que não é original, não é? O próprio nome já diz, é uma imitação. Um truque, né? Então, se eu pegar... Tem um caso bem interessante, eu costumo contar às vezes para o pessoal dá até risada, né? Nas muitas perícias que a gente acaba fazendo e chega... e a perícia forense, pessoal, ela só acontece quando existe o processo. Eu preciso ter o processo judicial para que exista a figura do perito forense. Não é uma questão de investigação, hoje eu vou sair por aí caçando fake news. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu vou sair por aí periciando as coisas. Também não é assim. Mas certa vez chegou para mim um processo forense em que um camarada pediu uma indenização. E qual foi o objeto que gerou esse pedido? O rapaz conheceu uma moça, ele morava no Rio Grande do Norte e a moça morava no Rio Grande do Sul. E eles se conheceram por um aplicativo de mensagem, uma rede social qualquer, trocaram ali fotos e conversaram durante um certo tempo, né? Não abriram câmera, né? Então ficou assim um confiando no outro, nas fotos e por aí vai, e decidiram um belo dia que, num período ali de férias dos dois, iriam se encontrar em Salvador. Beleza. Então, um saiu lá do Rio Grande do Norte, o outro saiu do Rio Grande do Sul e se encontraram em Salvador. Quando o rapaz viu a moça e a moça viu o rapaz, um dos dois se decepcionou demais e resolveu acionar a justiça pedindo indenização pelos gastos com a viagem, porque teria sido ludibriado, quer dizer, um dos dois usou um truque nas fotos e sei que lá mais, os famosos Photoshop da vida, e aí uma das partes se sentiu, então, enganada e recorreu à justiça, e o trabalho do perito, então, foi de analisar se as fotos realmente tinham sido adulteradas, se elas tinham sido manipuladas para demonstrar uma imagem, caracterizar uma pessoa que realmente não existia exatamente daquela forma. Então, perceba, é um truque. Né? Como existem muitos outros truques, né? Os boatos, os rumores. Então, de repente, uma coisa falsa não precisa ter uma caracterização muito forte. Um rumor pode ser caracterizado como algo falso, né? Da mesma forma que os verbos, olha, falsificar, enganar, furtar, roubar, né? São verbos associados com coisas prejudiciais. O nocivo é aquilo que é capaz de prejudicar, causar algum prejuízo para alguém, para uma organização. É aquilo que pode ser perigoso, né?
E o tóxico é aquilo que pode ser mortal, que pode ser fatal. E é engraçado como esse conceito de tóxico, no próximo slide, nas questões mais aplicáveis, mais aplicadas, vocês vão perceber que esse conceito de tóxico ele pode ser extremamente interessante, né? Fabiano, algum questionamento, alguma dúvida, algum ponto que o pessoal, que você queira me passar, eu estou à disposição. Oi, professor João, a gente já tem perguntas aqui sim. Opa! Você, como um excelente professor, Fabiano, que sabe Obrigado. entender melhor do que ninguém os questionamentos, né? Fica à vontade Obrigado. para colocar as questões no momento que você achar melhor. Beleza, vou passar aqui para você duas perguntas que nós já tivemos aqui. Maravilha. A primeira é do Gilson, que ele está falando a respeito do fato do combate às fake news ser apenas por plataformas pode ser insuficiente. Sim. Então, o que ele está perguntando? Isso seria por conta de possíveis interesses das mesmas em não combater algum conteúdo específico? E aí ele complementa. O mesmo questionamento vale em relação ao governo e aos governantes. Um governo não desmente, é um exemplo, né? Um governo pode não desmentir uma fake news pelo fato dessa fake news ser benéfica politicamente para ele? Essa é a pergunta do Gilson. Fabiano, excelente pergunta, Gilson. Você tem toda a razão. Inclusive, nós estamos agora, já era para ter entrado para entrar em vigor agora em agosto, a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais. E por uma série de questões, isso ficou para 3 de maio de 2021, a princípio, né? Há quem defenda ainda que deve entrar em vigor agora em agosto, porque ela foi promulgada em agosto de 18. Então, tinha uma carência lá de 2 anos para sua implementação, ela deveria entrar no ar agora, em vigor agora em agosto de 2020. Mas parece que vão deixar para maio de 2021. E na Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, um dos pontos muito interessantes e, ao mesmo tempo, bastante questionado é a criação da Agência Nacional de Proteção a Dados, a chamada ANPD, que é uma espécie de Anatel, de ANEL, ANS, que nós já temos em vigor no Brasil lá desde 1998, né, que são as agências reguladoras e que controlam setores importantes da nossa sociedade e do setor produtivo também. Então, essa Agência Nacional de Proteção a Dados Pessoais, Gilson, para todos que nos veem e escutam, há muito questionamento em cima dessa agência. Por quê? Qual que é o objetivo da Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais? Tentar proteger os nossos dados que estão circulando por aí o tempo inteiro. A cada formulário de compra que preenchemos numa loja qualquer, virtual ou física, estamos entregando ali dados que podem ser valiosos, dados preciosos. Além disso, nós temos chamados dados sensíveis. O que é um dado sensível? A minha opinião sobre determinado assunto, a minha preferência política, a minha religião, opção sexual, né, dados familiares, de composição de renda, de composição familiar, tudo isso é dado sensível. Isso não pode ser nem armazenado de qualquer forma e muito menos compartilhado de qualquer forma. Nós sabemos, inclusive, Gilson, que hoje em dia nós temos algumas empresas que ganham mais dinheiro vendendo dados do que vendendo produtos, né? O próprio Facebook é um exemplo típico disso. O escândalo lá da Cambridge Analytica mostra nessa direção, né? Que, a princípio, a Cambridge se associava com o Facebook para fazer levantamentos estatísticos e dali recomendar estratégias de ação para o Facebook. Nós vimos que os dados acabaram parando lá na campanha do Donald Trump. Então, e foi um escândalo gigantesco e que gerou muitas manchas na reputação tanto do Facebook, tanto que levou ao fim da Cambridge como empresa, né, como organização. Ela teve que mudar de nome, se reinventar, enfim. Então, Gilson, essas questões que permeiam o combate às fake news, elas são muito delicadas, você tem toda a razão. Será que devemos deixar isso totalmente na mão do governo? Tem gente defendendo a criação de agências independentes que vão fazer esse monitoramento, ou conselhos independentes que vão fazer esse monitoramento. Mas como que isso vai funcionar? A sociedade vai estar representada, ou devidamente representada nesses conselhos?
Você tem toda a razão, né? Em que momento o combate àquela fake news vai ser interessante e em que momento não vai ser? Por isso que eu acho muito delicado, Justo, e vou insistir nessa tese, vamos dizer assim, de que você jogar tudo num único cesto, numa única caixa, e rotular, escrever ali em cima um rótulo de fake, isso me parece muito perigoso. Porque você tem muitos outros conceitos que não simplesmente o fake. Até esse conceito fake, ele se torna amplamente conhecido em 2016, na campanha para a presidência nos Estados Unidos, com as questões que envolveram lá o Donald Trump e a Hillary Clinton. Mas até então o termo fake news mesmo nem era muito difundido, embora nós já estejamos acompanhando esse termo já desde 2010, o seu avanço, o seu crescimento, mas ele se torna mundialmente conhecido e amplamente utilizado e cai no gosto das pessoas. Hoje todo mundo, se você falar fake news, praticamente todo mundo sabe a que se refere a expressão, né? Então a gente também não pode eliminar uma terminologia que é bastante expressiva e conhecida, porém, eu acho que tá tudo como fake, de uma maneira assim, a simplificar o problema, me parece criar um outro problema. E aí você tem toda a razão, Gilson. Vamos ter que observar com muito cuidado, ficar muito atentos a isso. Quem é que vai fazer esse monitoramento, esse controle? Por isso que eu defendo a pesquisa e muito fortemente nessa área. Temos que criar ferramentas alternativas, temos que criar algoritmos, estratégias que ofereçam para a sociedade alternativas de monitoramento, de combate e de sinalização. A sociedade, nós não temos hoje, pessoal, praticamente nada de sinalização para fake news, é muito pouco. O que tem é a gente identificar algum conteúdo, emitir algum alerta e rezar para que alguém leia aquele alerta. E a partir daí se interrompa uma cadeia de distribuição daquele conteúdo falso. Mas uma ação de sociedade nós não temos. As escolas, eu sei que tem algumas escolas que estão aqui conosco, professores, alunos, as escolas terão que trazer esse assunto. Né? Eu não sei se exatamente vamos criar uma disciplina lá no ensino fundamental e médio, mas talvez fosse até o caso. Né? Uma disciplina mundo digital, espaços virtuais e cyberspace. E ali dentro você discutir esse assunto das fake news. É uma possibilidade, muito importante até. Né? Mas nós temos que discutir isso com profundidade. Temos que ensinar as nossas crianças e jovens a identificar e a combater fake news desde muito novos, para que essa cultura das fake news não permaneça como está. É um fenômeno mundial? É mundial, não é um problema só brasileiro. Mas, olhando aqui para o ambiente doméstico, para o nosso problema no Brasil, eu vou mostrar na sequência alguns gráficos que são alarmantes, de como que nós percebemos as fake news aqui no Brasil. E isso é muito preocupante. E nós já sabemos que as fake news têm um papel importante, por exemplo, nas eleições. Esse ano teremos eleições. Será que as fake news vão impactar as eleições desse ano? Se vão impactar mais ou menos, vai depender do nosso envolvimento enquanto sociedade. Se fecharmos os olhos e deixarmos, como o Justo pontuou, na mão de terceiros, as plataformas, será que elas vão fazer mesmo? Se alguém pressionar, como aconteceu agora com o Facebook, faz alguma coisinha, mas depois sempre acreditam no esquecimento. Daqui a pouco a sociedade, em nível de Brasil ou em nível mundial, a sociedade esquece disso. E aí, né, continua do jeito que estava. Aí, dali a pouco, coloca lá uma ferramentazinha a mais que impede 5 ou 6 compartilhamentos, passa mais 2, 3 anos, uma coisinha ou outra a mais. E eu acho que nós não podemos nos limitar, Gilson, somente a essas estratégias de governo e de plataformas e de empresas. A sociedade, eu acho que a universidade tem um papel fundamental nessa parte de criar ferramentas, algoritmos, estratégias e alternativas de identificação e para o combate. Gilson, não sei se eu fui claro, se não fui, você pontue com o Fabiano novamente. E, Fabiano, você disse que tinha uma segunda pergunta, por favor, fique à vontade para você direcioná-la. Temos sim, professor. Essa pergunta agora é do Maicon. E o que ele está perguntando aqui? Professor, qual a sua opinião sobre deepfake? É uma tecnologia que está ganhando espaço e, por sinal, pode causar grandes estragos.
É o Mike? Maicon. O Maicon, olha, o deepfake é um negócio que realmente é preocupante, porque os primeiros ensaios com as deepfakes são lá com algumas cenas do Obama, né, do ex-presidente americano, em que pegaram um discurso do Obama, treinaram um algoritmo para que ele compreendesse como é que o Obama pronunciava as palavras e principalmente como era o movimento labial e algumas expressões faciais do Obama. Esse treinamento levou em torno de 14 horas, num discurso, me parece que em torno de 50 minutos, que o Obama havia feito. E depois entregaram um texto para esse algoritmo e ele produziu um outro vídeo com o Obama fazendo xingamentos e fazendo uma série usando uma série de palavras que o Obama é um sujeito tido como uma pessoa polida, muito educado e muito generoso nas palavras. E, obviamente, num primeiro momento houve um susto, porque a qualidade não era lá essas coisas, mas quando você batia o olho no primeiro momento, não, é o Obama falando. E aí, obviamente, depois você vai analisando ali alguns aspectos das expressões faciais daquele falso Obama, e aí você percebe que realmente era um truque, era uma enganação. E de lá para cá, esses algoritmos, plataformas, ferramentas, aplicativos para deepfake têm crescido, têm evoluído. Michael, com as imagens, você ainda, né, você consegue perceber algumas características para dizer que são um truque. Mas e quando é só áudio? É um negócio complicadíssimo. Porque se eu treino um algoritmo para entender os timbres de voz de uma pessoa, e depois eu dou um outro texto para esse algoritmo narrar, num primeiro momento é muito difícil você desconfiar que não é aquela pessoa, não é a voz daquela pessoa. Então, Michael, nós vamos precisar de muito esforço nessa questão das deepfakes. Muito esforço. Eu vou falar daqui a pouco, mas aproveitando a tua pergunta, Michael, acho que eu posso adiantar. Por exemplo, no caso de áudio, uma das técnicas que a gente usa muito em perícia forense, e ela é bem interessante, que às vezes é anexado a um processo um conteúdo de áudio, onde, por exemplo, foi anexado ao processo uma pessoa xingando a outra, uma pessoa falando mal da outra, e aí uma das partes está dizendo, não, esse áudio não é meu, ou, enfim, não é bem isso que eu disse, esse áudio foi editado e por aí vai. E aí o perito tem que entrar em cena para entender se aquele áudio, primeiro, é autêntico, depois, se é realmente a voz da pessoa. E uma das técnicas que nós utilizamos, que é bem interessante, que a gente pode fazer muita pesquisa em cima disso, temos avançado um pouquinho nessa direção, com alguns bons resultados aqui no nosso curso de Ciência da Computação, na PUC Minas e Pós-Caldas, que é o que nós chamamos de análise da prosódia, ou, né, análise do prolongamento das vogais. Não é à toa que nós temos 5 vogais apenas para 2 dúzias, um pouco mais de consoantes. Então, nós temos muito mais consoantes do que vogais. E as vogais, na língua portuguesa, elas são conectores, né? Elas vão juntando uma consoante com a outra. Quando você pega o discurso de uma pessoa, e nesse discurso a pessoa está falando a verdade, e, portanto, o esforço cerebral não tem que ser muito grande, esse prolongamento das vogais ele não acontece. Então, quando alguém fala uma frase, ou fala um texto qualquer, ou se expressa de maneira natural, sem ficar maquinando, pensando o que vai falar, né, o prolongamento das vogais é muito pequeno na análise da estrutura do áudio, do discurso. Já quando uma pessoa está enrolando, está tentando criar um discurso falso, uma mentira, às vezes na perícia forense, você não pode dizer que alguém está mentindo. Você aponta, por exemplo, no áudio, as imprecisões. Você diz, olha, aqui nesse trecho do áudio tem uma imprecisão, aqui nesse outro trecho tem uma imprecisão, e aí você aponta as imprecisões. E uma das formas de apontar imprecisões, Michael, é com o prolongamento de vogais, né, num certo discurso. E na deepfake, Michael, a gente já fez alguns experimentos com o áudio gerado de maneira aleatória e por algoritmos baseados em estratégias de deepfake,
a gente consegue perceber esse prolongamento das vogais. Então, é uma estratégia para atacar o problema, sabe, Marco? Mas eu não garanto que ela vai funcionar sempre, mas é uma possibilidade. Então, veja, Marco, a gente já tem condições de fazer pesquisa nessa área, desenvolver ferramentas. É uma questão de avançar com isso. A gente não pode mais dizer o seguinte, não tem como fazer. Não tem como fazer. Tem como. Tem organismos internacionais, tem empresas mundo afora, o próprio Facebook, o Instagram, o WhatsApp, lançam com alguma frequência algumas chamadas para prêmios ou para apresentação de projetos para essas linhas todas. A identificação de deepfake, identificação de áudios falsos, vídeo, de manipulação em vídeo, imagem, análise de texto, tem para todo gosto. Então, é uma questão de nós nos envolvermos mais com isso e fazermos mais pesquisa em cima dessas temáticas que são realmente muito importantes. Né? E a sociedade precisa saber que a universidade consegue produzir ferramentas para ajudar a própria sociedade, a universidade como parte importante da sociedade, tem que dar essas respostas, entregando para a sociedade ferramentas que a ajudem na identificação e na sinalização de conteúdos tóxicos, falsos, tóxicos e nocivos. Bom, então, olha que interessante. Aí, Fabiano, se tiver mais um questionamento, fica à vontade, Fabiano. Então, veja, conteúdo falso, agora em termos de conceitos aplicados, né? Quando se refere a uma inverdade, então, se eu tenho algo que é uma inverdade, é falso, ponto, né? Mas se aquilo não é exatamente uma inverdade, aquilo pode ser tóxico. Quando causa danos a uma pessoa ou à sua vida, e impactos diretos ou indiretos à sua dignidade e à sua reputação. Então, de repente, eu posso até estar falando uma verdade, mas o jeito que eu falo, o momento em que eu falo, a forma com que eu falo, pode produzir um conteúdo tóxico. Isso aqui não tem sido estudado, pessoal. Essa é uma definição que nós fizemos. Nós submetemos em 2018 um projeto nosso ao prêmio do WhatsApp para desinformação. Projetos do mundo inteiro concorreram, nós fomos até as fases finais, ficamos ali entre os finalistas, né? Isso para nós já foi motivo de bastante orgulho, e naquela época nós propusemos essas terminologias nessa submissão de projeto que fizemos ao prêmio do WhatsApp em 2018. E de lá para cá temos avançado nessa discussão, e praticamente o nosso grupo de pesquisa aqui, as nossas pesquisas que têm avançado em discutir essa temática e parece, tomara a Deus, que o pessoal do Congresso nos abra lá a possibilidade de discutir essa temática no contexto da legislação que está sendo proposta para o combate às fake news. Né? Já o conteúdo nocivo é aquele que pode causar problemas sociais ou influenciar negativamente tomadas de decisão. Então, eu posso ter um conteúdo que é falso, um conteúdo que não é exatamente falso e é tóxico, um conteúdo que não é exatamente falso e é nocivo, e um conteúdo que é falso, tóxico e nocivo. Essas coisas podem ser combinadas de algumas formas. Né? Bom, chego aqui já um pouco mais da metade, daqui a pouquinho eu já termino, e aí a gente pode discutir outras questões também, mas eu trago agora alguns gráficos, pessoal. Aqui eu poderia selecionar inúmeros gráficos, inúmeros, com várias nuances diferentes, porque há muitos gráficos disponíveis sobre essa questão das fake news. Eu selecionei 3, né, um deles é subdividido em outros menores, para observarmos algumas coisas. Olha que interessante. Ranking de países mais expostos às fake news. Esse foi um estudo feito pela revista Forbes aí em 2018, e nós foi um estudo feito com 74 mil pessoas em 37 países. Então, portanto, 2 mil pessoas em cada país, aproximadamente. E nós tivemos o Brasil na terceira posição, Turquia em primeiro lugar, México em segundo, Brasil em terceiro, à frente até dos Estados Unidos, onde as pessoas estão mais expostas às fake news. Isso nos mostra uma questão importante. Significa que a nossa sociedade consome fake news. Porque se a exposição é grande, é porque a penetração das fake news também é grande. E o mais incrível, de cada
100 pessoas, né, que foram expostas a fake news no Brasil, são expostas diariamente a fake news, 62 pessoas acreditam nas fake news. Isso é terrível. Nós estamos ali também entre os 3, 4 países do mundo onde as pessoas mais acreditam em fake news. Então, não só estamos mais expostos do que outros países, quando a partir dessa exposição, o nosso povo acredita em fake news. 6 em cada 10 pessoas acreditam em fake news. Isso é uma tragédia. E nós precisamos tratar disso com algum rigor, né? Esse outro gráfico também é bem importante, porque ele mostra o seguinte, né? Foi feita uma análise sobre a preocupação das pessoas com fake news. E no Brasil, olha, 71% das pessoas entrevistadas demonstraram uma forte preocupação. Olha, eu concordo que fake news é um problema. E 21% disseram, tem alguma preocupação, mas isso não é a coisa que mais me preocupa no momento. Né? Veja que isso na Alemanha tem uma inversão importante, né? 14% dos alemães tem uma preocupação forte com conteúdos falsos que são compartilhados, e 33% dizem que não tem uma grande preocupação. E na Alemanha, 47% dos entrevistados demonstram alguma preocupação com as fake news, enquanto no Brasil esse percentual é de 92%. Né? Bom, outro gráfico interessante que vale a pena a gente observar é esse daqui. Olha, você utiliza as redes sociais como fonte de informação. Então, 82% dos brasileiros entrevistados dizem que usam, sim, redes sociais como fonte de informação. É uma mudança muito radical de comportamento até. Há poucos anos atrás, nós tínhamos TV, jornais, o próprio rádio, como as grandes fontes de informação. E me parece que isso está se invertendo. Se não ao longo de todo o dia, mas em períodos do dia, você ter de cada 10 pessoas, 8 utilizam as redes sociais como fonte de informação, é um dado que a gente precisa observar com cuidado, né? Outra questão importante, você sabe o que são fake news? 85% disseram que sim. Então, a gente não pode dizer que o brasileiro não sabe o que é fake news. O nosso povo vai ser enganado. Essa é uma meia-verdade, né? Não é bem isso. A gente tem condições, sim, de saber que um conteúdo é falso. É que, muitas vezes, esse conteúdo vem tão disfarçado de verdadeiro que confunde as pessoas. E é aí que nós precisamos atuar com pesquisa, né? Outra questão importante, né? Você já compartilhou uma notícia sem saber se o conteúdo era falso ou não? E olha que interessante, nessa discussão, né? 52% estão dizendo o seguinte: não compartilhei, enfim, 33% está dizendo que sim, e 15% é meio que indiferente. Então, nós temos uma divisão aí quase que meio a meio nessa questão. Outro gráfico muito importante que eu fiz questão de trazer, olha a questão de compartilhamento de vídeos do YouTube via WhatsApp. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Os vídeos são muito compartilhados. Agora tem o TikTok também, né? Que tem, as pessoas compartilham o tempo inteiro lá os vídeos do TikTok. Alguns são muito engraçados e são usados para que se tire um sarro com a cara do outro, futebol, tem vários contextos, né? Mas tem também as mentiras aos milhões. E aqui nós temos um estudo feito pela FGV, os gráficos foram produzidos pelo portal do G1, e aí nós temos algumas preocupações bem importantes, onde você tem uma quantidade grande de visualizações, algo lá em torno de 5 milhões, né, de vídeos com algum tipo de conteúdo que não é exatamente verdade. E só nesse estudo, nesse levantamento feito pela FGV, e pelo G1, também pelo portal G1. Né?
Então, são gráficos que nos preocupam. Essas coisas estão aí no nosso dia a dia, estão mais perto de nós do que imaginamos, né? Basta alguém no grupo da família decidir mandar um vídeo desse e ele vai chegar até nós, e nós sabemos como que os grupos de família, os grupos de bairro, enfim, são ambientes bastante propícios para a propagação dos mais diversos tipos de conteúdo, dentre eles os conteúdos que são falsos também. Chegamos aqui em alguns casos práticos, e eu já estou terminando. São algumas estratégias, eu comentei agora há pouco na pergunta do Michael, né? A estratégia do áudio, por exemplo. Então o que a gente pode fazer, né? Ou a gente consegue desenvolver pesquisa, ferramentas para analisar imprecisões de discurso ou no discurso prosódico, na estrutura prosódica de um áudio. Podemos verificar se uma imagem tem sinais de edição ou não, ou se ela foi utilizada já em outro contexto e, portanto, estão tentando se valer daquela imagem para passar uma informação que é falsa, né? Links da web, então você consegue analisar estruturas, criar mapas de links que mostram exatamente, olha, esse conteúdo surgiu aqui em tal ponto, foi compartilhado por essa pessoa, por aquela outra. Então você consegue ter esse tipo de mapas analíticos e que te mostram questões comportamentais, inclusive. Qual é o fluxo de uma determinada informação em links da web. Perfis em rede social, a mesma coisa, identificação de ciborgues, de conversação. Então, eu tenho lá um perfil que não segue ninguém, não é seguido por ninguém. Tem alguma coisa errada nesse perfil. E aí eu preciso analisar que movimento que esse perfil tem. Ele posta sempre coisa no mesmo horário, no mesmo dia da semana, que tipo de conteúdo esse perfil posta. Então, você tem vários parâmetros que já ajudam, e nós usamos todos esses parâmetros na chatbot que nós implementamos, e assim que a gente colocar lá no ar nos próximos dias, eu prometo que eu e o Fabiano, a gente dá um jeito, e o Boca também, te dá um jeito de avisar todo mundo de como acessar o portal do Observatório e interagir com a nossa chatbot, para que vocês possam ver como é que ela vai funcionar. Texto, a mesma coisa. Você tem expressões de ódio que basta ter um catálogo com essas expressões, você consegue, com alguma facilidade, identificar expressões de ódio em frases do Twitter, em frases que são compartilhadas em sites da web, em mensagens de WhatsApp, né? E a mesma coisa vídeo. Você pode identificar sinais de edição, sinais de adulteração, informações que nós chamamos de contexto. Por que um vídeo produzido no Rio de Janeiro está circulando num bairro em Poços de Caldas? Será que tem sentido isso? Eu vou contar agora na sequência para vocês 2 casos práticos que nós já ajudamos, vamos dizer assim, a resolver e que tem esse viés de informação de contexto, os chamados metadados também, né? Esse é o primeiro caso. Essa mensagem, pessoal, foi uma das mais compartilhadas no WhatsApp em 2018. E eu me lembro de tê-la colocado quando a gente submeteu a uma proposta de projeto lá ao WhatsApp, no prêmio de desinformação, de combate à desinformação em 2018, a gente colocou esses casos. Essa mensagem circulou demais. E muitas vezes, né, quando essa mensagem chegava, olha, esse é um senhor idoso, tem até o nome da pessoa aqui em letras maiúsculas, né, tem 87 anos, ele chora, foi deixado aqui, foi trazido aqui a delegacia do idoso, só por aqui você já desconfia, né? Delegacia do idoso, será que isso existe? Delegacia do idoso de onde? Mas tudo bem. Considerando que ninguém leu o texto que está escrito aqui, ou não leu com atenção, vendo a foto do senhor, parece realmente uma pessoa já com um ar cansado e que precisa de ajuda. E a quantidade de compartilhamentos e de corações partidos e de gente chorando, de gente dizendo como é que a família pode fazer uma coisa dessa, enfim, a quantidade de replies, né, de mensagens, de compartilhamentos dessa mensagem a quantidade foi gigantesca. Tanto que se tornou uma das mensagens mais compartilhadas no WhatsApp, nessa categoria de ajuda ao próximo, lá em 2018. Né? Então, essa mensagem foi compartilhada em maio, junho de 2018. Quando a gente pegou a foto para
Aí nós vimos que tinha uma coisa errada e começamos a emitir alertas, né? Pare de compartilhar, essa mensagem é fake, enfim. E quando nós fomos analisar essa imagem, fizemos engenharia reversa usando a ferramenta TinEye. Olha, essa é uma ferramenta muito bacana, pessoal. Nós fizemos uma ponte, né? Programamos uma interface para o TinEye, mas existe o site www.tineye.com, que vocês podem acessar a qualquer momento. É uma plataforma aberta, não tem qualquer custo. Você faz o upload de uma imagem, se o TinEye, usando engenharia reversa, quer dizer, ele faz uma varredura na web. Se ele encontrar essa imagem em algum lugar, ele vai notificar para você. Nesse caso, a gente encontrou essa imagem e a primeira vez que ela tinha sido postada na web tinha sido em 2016, né, por um perfil de rede associado a um usuário na Suíça. Então, alguém, para montar essa farsa dessa mensagem, foi na web, achou essa imagem desse senhor como sendo uma boa ilustração para alguém idoso que está precisando de ajuda, montou essa mensagem no WhatsApp, colou a foto e começou a espalhar isso, se tornou uma das mensagens mais compartilhadas. Então, quer dizer, bastaria uma verificação. A primeira vez que essa mensagem foi enviada, aí voltando à pergunta do Gilson agora há pouco, né? O WhatsApp tinha que sinalizar isso. Olha, pessoal, essa imagem aqui não tem nada a ver com essa mensagem, né? E nós temos condições de fazer isso. Tanto que o nosso objetivo é, em algum momento, né, contribuir com plataformas como o WhatsApp e outras, nesse sentido. Imagina quão importante seria, né? Quando eu for mandar uma mensagem que tem imagem, tem áudio, tem vídeo, que o WhatsApp colocasse uma barra de progressão dizendo para mim, olha, esse conteúdo aqui tem 60% de chance de ter alguma imprecisão. Você confirma o envio para frente? Ou você confirma o compartilhamento? Isso seria espetacular, seria uma ajuda para a sociedade importantíssima. Mas eu não sei se as plataformas estão muito dispostas a agir dessa forma. Se não estiverem, nós, como pesquisadores, como cientistas, temos que criar as ferramentas mais ou menos nessa direção, né? Um outro cenário que nós também verificamos foi o seguinte, esse foi bem engraçado, às vezes eu gosto de contar também, porque ele realmente é curioso. Dentro de uma imagem, dentro de um vídeo, você pode encontrar uma centena de metadados. Depende um pouco de como aquele vídeo foi gerado ou como aquela imagem foi gerada. Mas esse foi um caso bem interessante, ele aconteceu em 2018 também. Nós colocamos esse caso como exemplo prático também lá na nossa proposta ao prêmio do WhatsApp em 2018. Esse caso aconteceu entre maio e junho de 2018. Alguém no grupo do bairro onde eu moro, aqui em Poços, alguém postou numa manhã de sábado a seguinte mensagem. Colocou um vídeo assim, bem fechadinho numa bomba de gasolina, só dá para você perceber assim, o braço do frentista, um pedacinho do chão e uma portinha da loja de conveniência e a bomba, e a bandeira, né, do posto de gasolina. E colocou a mensagem assim, pessoal, vejam o vídeo da gasolina adulterada do posto do ciclano. Não vamos mais abastecer lá. Beleza. Colocou isso no grupo. Isso foi no começo, no meio da manhã de um sábado, eu fui ver essa mensagem na metade da tarde. Quando eu fui ler as mensagens, pessoal, eu comecei a passar pelas mensagens, já tinha lá também lá os seus 200 ou mais comentários, que iam desde, poxa, esse dono desse posto nunca me enganou, eu sei que ele é um trambiqueiro, até eu conheço a amante dele, então o negócio saiu de gasolina adulterada para amante do sujeito. Quer dizer, já estava atacando a vida pessoal do camarada. Se ele tem amante ou não, isso é problema dele, né? Não tem nada a ver com gasolina adulterada, não é mesmo? Só que aí a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, mas esse vídeo aqui está muito, muito mal. Como é que as pessoas estão compartilhando esse tanto de mensagem com base nesse vídeo? Mas por via das dúvidas, eu baixei o vídeo e fui analisar o que eu podia encontrar dentro daquele vídeo. Eu já sabia que era falso aquele vídeo, mas deixa eu verificar direitinho. De repente eu posso fazer um juízo errado das coisas. E aí descobri um monte de metadados lá dentro do vídeo, entre eles. Ele tinha sido produzido no dia 12 de janeiro de 2016 e compartilhado em maio, junho de 2018. Né? Tinha sido editado também, né, ali no dia 15 de janeiro de 2016, e existia dentro do vídeo a localização geográfica. Aqui eu tenho até a câmera que gerou aquele vídeo,
né? E a localização geográfica indicava para Fortaleza, quer dizer, esse vídeo tinha sido produzido provavelmente em Fortaleza. E alguém pegou esse vídeo em algum lugar e estava compartilhando aqui em Poços de Caldas, como sendo da gasolina adulterada de um dos postos de gasolina aqui da cidade. Então, vê isso compartilhando via WhatsApp, pessoal. Então, veja o estrago que isso pode fazer na reputação de alguém, na reputação de uma empresa, na idoneidade de uma empresa. Aí eu me lembro que na época eu mandei uma mensagem no grupo, aí era tarde demais, é claro. Imagina se cada um desses cada um que mandou mensagem ali detonando o post, se cada um mandou para mais 5, que mandou para mais 10, que mandou para mais 20, esse negócio é absurdamente exponencial, não tem o que fazer. Mas eu mandei uma mensagem no grupo, falei, pessoal, esse vídeo é falso, não é do posto aqui de Poços de Caldas. Se a gasolina é adulterada ou não, essa é uma outra questão. Acionem PROCON, Inmetro, acionem outros órgãos de controle, de fiscalização. Mas este vídeo, dizendo que é de gasolina adulterada do posto tal de Poços de Caldas, este vídeo não é verdadeiro. Eu expliquei as razões. Algumas pessoas sabem do meu trabalho na universidade, dessa questão aí das perícias no Tribunal de Justiça, enfim, outras não têm nem ideia, mas alguns retornaram o comentário, ó, pessoal, realmente, se o João fez essa análise aí, ele, entre aspas, ele entende do assunto, então, alguma coisa assim, né? Vamos tentar consertar, e quem mandou para frente manda outra mensagem dizendo que se enganou, mas, obviamente, já era tarde, o estrago já estava feito, né? E isso nos dá uma dimensão dos problemas que conteúdos falsos podem nos causar. Estou na última parte. Fabiano, mais algum questionamento, alguma coisa que você queira pontuar? Oi, professor. A gente talvez esteja com um horário um pouquinho apertado aqui para a gente cumprir o nosso programado. Então, eu vou pedir para o pessoal que mandou algumas perguntas aqui que, por favor, informe seus e-mails, que eu vou coletar os e-mails, as perguntas eu já coletei, e vou enviar para o professor João para que ele responda por e-mail. Nos perdoe, mas para a gente não extrapolar o tempo, a gente vai ter que fazer dessa forma, tá bom? Tudo bem, Fabiano. Em 5 minutos eu concluo e nós já encerramos, né? Então, pessoal, só para finalizar, esse é um olhar que eu gostaria de trazer para a gente fechar, né? Que é fake news e corrupção. A princípio, não relacionamos uma coisa com a outra, né? Mas isso é algo que a gente precisa pensar. Esse é um gráfico que mostra da Transparência Internacional, que mostra como o Brasil vem piorando aí na nossa percepção de corrupção, né? Isso é grave. E aqui eu trago um slide para a gente fechar, que como é que a gente pode olhar para as fake news do ponto de vista da modelagem social. Então, a gente tem estudado algumas coisas do ponto de vista da neurociência, mais do comportamento cerebral, né? Então, como é que o cérebro reage quando alguém está produzindo ou compartilhando fake news? Isso tem a ver com a modulação social, né? Então, que relações, que sentimentos nós aplicamos ao produzir, armazenar e compartilhar fake news. Vamos esbarrar no princípio da ética, que é, né, na sua essência, fazer o certo quando ninguém estiver vendo. Esse é o princípio mais essencial da ética, né? E o cérebro enquanto uma entidade de racionalidade, que é você compreender as tomadas de decisão que você tem a todo momento. Então, esse slide eu fiz questão de trazer para que ele nos mostre que há um campo gigantesco para nós atuarmos nessas conexões entre fake news e corrupção. Será que a gente consegue estabelecer um paralelo entre as pessoas que produzem, armazenam, compartilham fake news são mais propensas a atos de corrupção? Olha que interessante a gente dar respostas para a sociedade nessa direção, né? As pessoas que estão sendo acusadas de fake news, quais são os históricos de corrupção dessas pessoas? Né? Então, observar essa modelagem social por esse ponto de vista pode ser algo muito interessante. Aí nós vamos ter vários aspectos, né? Aspectos de cidadania, de anonimato, liberdade de expressão, segurança pessoal, privacidade, a própria defesa nacional, que é uma prerrogativa mais do Estado brasileiro, mas que tem relações importantes com as fake news também, né?
Tá bom, gente? E aí, então eu deixo com esses dois últimos slides para a gente pensar um pouco e abrir um espaço para pesquisa, para inovação. Há muito a fazer. Espero que com esse talk a gente tenha compreendido um pouco da problemática, quais são alguns possíveis caminhos para soluções, e mais importante, que tudo que viermos a fazer que seja em benefício da sociedade. Precisamos de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Onde os cidadãos realmente exerçam a sua cidadania de forma mais plena, e as fake news, elas destroem muito esses pilares da sociedade. Acho que passou já da hora de nós não enxergarmos mais as fake news como uma brincadeira apenas, ou como algo que é simplesmente uma calúnia ou difamação. Pode ser algo mais grave. Identificar e combater fake news é um esforço que todos nós que procuramos entender do tema, todos nós temos que fazer. Tá bom? Fabiano, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Fico à disposição se ainda houver tempo para algum questionamento. E no mais, o meu muito obrigado a todos pela presença e pela atenção. Fabiano, você me permite eu agradecer aqui ao professor João Benedito. Claro, Lúcio. Professor João, em nome do Instituto e de toda a comunidade, te agradecer fortemente. Eu não conseguia ter certeza se iria conseguir estar aqui, então desculpe, eu não tive como lhe avisar com antecedência, mas te acompanhei desde o início, e para a gente é uma honra muito grande poder te receber, e o grau de colaboração que você trouxe para todos nós é imenso. O João é um amigo já há quase 20 anos. De longa data, né, Lúcio? Isso, e a cada vez que a gente se encontra é incrível o quanto ele caminha e mais assim, ainda colabora com a discussão. Hoje, em especial, pela relevância do tema, João, com certeza você está ajudando a gente a construir aqui uma comunidade cada vez melhor do ponto de vista da ciência que nos cabe, né, nesse mundo computacional, onde a gente possa contribuir, né, com algum grau de interferência. Muitíssimo obrigado, desculpe a invasão, mas não poderia deixar assim, de te agradecer e parabenizar. Lúcio, para mim é uma honra ouvi-lo, né, e tê-lo como um grande amigo e saber da renovada consideração que você tem por mim e pelo trabalho que tanto eu quanto todos nós aqui no nosso campus fazemos. Você sempre nos apoia e nos dirige palavras de incentivo em tudo que procuramos fazer, e nós temos profunda admiração por você também, tanto que em todas as ações do Instituto, sob a tua coordenação, e que podemos ou que conseguimos colaborar, não medimos esforços pela imensa consideração que nós temos por você, e, em particular, a minha consideração pessoal por você é gigantesca. Muito obrigado. Obrigado, João. E hoje foi exatamente isso, né? Quando a gente abriu o programa, o João Benedito de pronto colocou-se à disposição para trazer essa riqueza. A gente agradece muito. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado, viu, Lúcio? Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos e a todas aí pela participação. Agradecer o professor João Benedito e dar parabéns também para ele. Eu fui aluno também do professor João Benedito, então é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande poder assistir aí uma palestra dele. Sempre que eu tenho oportunidade, eu não a perco. Viajei muitas vezes com ele já, quando ele ia dar palestra, eu ia junto. Verdade, Fabiano. Então, parabéns, viu, João? Muito obrigado pela sua apresentação. E muito obrigado a todos e a todas mais uma vez. Um abraço fraternal a todos. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos.